Boa noite, pessoal. Tudo bem? Hoje a gente está aqui com essa personalidade aqui do mercado maranhense, que é o Ivaldo Prado. Eu até a primeira pergunta que eu vou fazer para ele já é uma pergunta emblemática. Por todos os lugares que eu já passei, ele é querido, certo? Todas as pessoas com quem eu falo, uma pessoa que é querida por onde passa. Então, Ivaldo, primeira coisa que eu queria era te agradecer. É uma honra estar aqui contigo. E te dizer que isso é um motivo de inspiração, né? De ser uma pessoa de extremo bom relacionamento, né? Para nós que trabalhamos com administração de condomínio, isso é essencial, relacionamento. E te agradecer que é uma honra estar aqui contigo nesse episódio do Primo Síndico. Te convidei estrategicamente porque tu é a nossa liderança de classe. Tu és o responsável pelo CRA, que é o órgão que fiscaliza e disciplina as administradoras de condomínio e óbvio que você não podia deixar de estar aqui. Mas quero te agradecer pela presença e te dizer que a gente te admira como profissional, que você é um profissional querido por onde passa, e eu tenho vários ciclos de amizade, todo mundo fala bem. E queria que você falasse um pouco dessa principal habilidade de falar com pessoas e de se relacionar bem. Amigo, primeiramente, boa noite a todos. Para mim é uma satisfação poder estar aqui com vocês, agradecer o convite e a deferência. Eu costumo dizer que eu sou um cara que eu venho de baixo, tá? Às vezes as pessoas veem a gente na posição atual, mas não sabem as batalhas por quais a gente já passou. E no meio dessas batalhas a gente já passou alguns sofrimentos, algumas humilhações, alguns degraus que a gente subiu. E tem aquele famoso ditado que, independente dos degraus que você suba, você tem que tratar todo mundo bem. Então, eu trato todo mundo como eu gostaria de ser tratado. Tá? Trato com carinho, com respeito, com admiração, independente de quem quer que seja. Tá? Eu acho que é isso que as pessoas, essa visão que as pessoas têm de mim. Eu fico muito feliz em saber, realmente eu tenho essa característica de tratar todo mundo bem, independente de quem seja, respeito todo mundo. E eu acho que a recíproca, né, termina sendo verdadeira de todo mundo. As pessoas terminam tendo essa boa referência de mim, de quem trata todo mundo bem. E aí são os comentários que acontecem, né, de que eu sou um cara gente boa, sou um cara que trata todo mundo bem. Então, só tenho a agradecer a todos que deram essa boa referência para você. Sim, sim, sim. Eu tenho uma pergunta, Evaldo. A gente está entrando aí em 2025 e tu sabe que todo ano a gente tem um desafio, né? Na questão da administração de condomínio relacionado ao aumento de custos baseados na mão de obra. Amanhã mesmo nós teremos a reunião do sindicato patronal com o laboral, né? Eu faço parte também do sindicato das administradoras, do Sinacom. Até mandar um abraço pro Mário Túlio. Hoje é aniversário dele, ele é o nosso Ah, é? presidente lá. Rapaz. Então, queria mandar um abraço para ele aí, para a família dele, que Mande o local do chopp pra gente ir pra lá agora. depois a gente vai para lá. Então, um grande abraço, parabéns e que Jesus te abençoe grandemente. E essa questão dos custos, né, ela nos assola, porque geralmente o custo vem para a administradora de condomínio, que terceiriza a mão de obra, e quando a gente vai repassar o condomínio, a gente não consegue fazer aquele repasso, porque o condomínio quer o menor preço, e isso acaba atrapalhando é, essas questões quando existem algumas empresas que muitas vezes não estão vinculadas ao CRA. Sim. E além disso, além de não estarem vinculadas ao CRA, não cumprem o custo mínimo operacional de trabalho. Então eu queria que tu falasse um pouquinho disso, né? Está nessa virada de ano, agora nesse momento é a labuta que a gente vai enfrentar. E óbvio, você como referência no ramo de administrador de condomínio, o seu posicionamento ele vai refletir, né, um pouco da realidade, que às vezes o cara se ilude, né? Então, faço essa pergunta para ti. Bom, com relação à administração de condomínio, isso é um mercado privativo de profissionais de administração.
Então, toda administradora de condomínio, ela obrigatoriamente por lei, e não sou eu que estou dizendo, por lei, ela é obrigada a ter registro no Conselho Regional de Administração. E até uns 2, 3 anos atrás, aproximadamente, o CRA vem atuando de forma muito forte em cima das administradoras de condomínio em parceria com o sindicato. Tá? Aproveitando, dando os parabéns aqui para o nosso amigo Mário Túlio, um cara excepcional, um empreendedor de primeira linha. Está empreendendo no ramo de imóveis também, né? Isso. E com sucesso, né? Com sucesso. Tá? O homem é um Midas, tudo que ele bota a mão vira ouro. Glória a Deus, eu fico feliz com o sucesso dos amigos. Receba, Mário Túlio. E assim, o CRA vem atuando de uma forma muito forte nessas administradoras, digamos assim, clandestinas, que não têm registro no Conselho de Administração. Porque a gente sabe, entende do profissionalismo, da competência, da capacidade técnica que as administradoras registradas têm. Todas que são sindicalizadas hoje praticamente são registradas no Conselho de Administração. O sindicato, há um tempo atrás, acho que há um ano atrás, o Mário levou lá no Conselho Regional de Administração uma tabela sugerida, uma tabela mínima, né, de preços sugeridos das administradoras de condomínio. Nós levamos à plenária do Conselho de Administração, que foi aprovado. Tá? Não é uma tabela vinculativa, mas é uma tabela sugerida que nós deixamos registrados no Conselho de Administração. Então, como eu disse, nós atuamos de forma muito forte, porque as administradoras de condomínio, como o nome já diz, elas praticam atividades de administração. Gestão de pessoas, gestão de recursos humanos, gestão financeira, gestão de custo, logística, compras, tudo isso é gestão. Tudo isso são atividades privativas de administradores. Tá? Então, a lei que criou a profissão de administração, ela deixa claro com relação a isso. Então, todo o CNPJ que tem KNAI, que seja privativo de profissional de administração e que tenha administração de condomínio, ela é passiva de ser fiscalizado pelo Conselho Regional de Administração. Então, nós tivemos um crescimento muito grande de administradoras de condomínio registradas no Conselho de Administração hoje, justamente por isso, por conta dessa nossa fiscalização tão efetiva. E nesse ano de 2024, em especial, só para você ter ideia, nós mais do que dobramos o nosso número de fiscalizações, porque hoje é possível o Conselho de Administração fiscalizar não só pessoa jurídica, como pessoa física também. Então, nós temos uma integração com a base de dados do Ministério do Trabalho, onde nós recebemos o CBO dos profissionais que estão registrados em atividades que são privativas de profissionais de administração. Então, se alguém que não é registrado no Conselho estiver vinculado a um CBO daquele, nós vamos e fiscalizamos a pessoa física, tá? E não só a pessoa física, como a jurídica também. Por exemplo, se eu tiver uma administradora de condomínio que não é registrada no CRA, no Conselho de Administração, ela recebe um auto de infração. Se ela não se registrar no Conselho ou não tirar aquele KNAI do CBO, aquele KNAI do CNPJ dela, ela recebe uma multa de 4.000 e poucos reais. Tá? E essa multa ela é passível de execução, vai para o CADIM, vai para a dívida ativa, vai para o Serasa. Então, isso é tudo feito de forma legal. Então, essa é a contribuição que o Conselho de Administração dá hoje com relação às administradoras, não só administrador de condomínio, mas ao profissional de administração. Porque você sabe que a administradora de condomínio, para se registrar no Conselho de Administração, ela precisa ter um responsável técnico, administrador ou administradora, que seja registrado no Conselho de Administração. Então, essa é a contribuição. E só para deixar claro que o Conselho de Administração, não só o Conselho de Administração, mas todos os conselhos profissionais, eles não fazem mais do que a sua obrigação legal de existir, tá? Que é fiscalizar. Fiscalizar o exercício legal e ilegal da profissão, seja administrador, seja médico, engenheiro, contador, advogado, seja o que for. Então, a razão de existir dos conselhos profissionais é fazer o registro de novos profissionais e fiscalizar.
tá? Se quem está exercendo aquela função realmente é um administrador, é um contador, é um médico, é um dentista, ou seja lá quem for. Tá? Então essa é a nossa função e a gente vem cumprindo de forma exemplar e com destaque nacional. A gente vai tratar agora de uma questão, Ivaldo, que é muito importante. Você que está começando, né? Você que está começando e quer começar certo, né? Então, o que é que seriam as dicas que você daria para quem está montando a sua administradora, ou é um administrador, ou está nessa lista de cargos que você falou? Qual é a maneira correta de se registrar? Tem um caminho no CRA para também auxiliar todos a irem pelo caminho certo. Só para deixar claro que administrador e administradora é quem tem registro no Conselho Regional de Administração. Tá? Se você se graduou em administração em alguma faculdade e você não se registrou no conselho, você não é administrador, você é só um bacharel em administração. Sim. É que nem um advogado, não existe advogado sem OAB. Ou ele é advogado ou ele é bacharel em direito, e por aí vai. Tá? Então, para você ser administrador, você precisa ter o registro no Conselho Profissional de Administração. Então, para quem pretende, se a pessoa for administradora e quiser montar uma administradora de condomínio, tá? Assim, princípios básicos, né? Você tem que fazer um plano de negócio, tem que fazer um plano de ação, você tem que estudar o mercado, faz seu registro no Conselho de Administração. O registro é 100% online, é direto no site do CRA. Você não precisa ir ao CRA. Você entra lá no site, tem um campo lá de registro. Aí você vai juntar lá a sua documentação, seu certificado de conclusão do curso, de graduação, seu diploma, tá? Sua comprovante de endereço e por aí vai. E com 30 dias sai sua carteirinha de administrador, de profissional de administração. Tá? Então o caminho é esse, você paga uma anuidade, tá? Todo conselho profissional você paga uma anuidade, eu tenho 3 anuidades de administrador, de advogado e de corretor de imóveis também. Tá? Então todo conselho profissional tem sua anuidade, que os conselhos vivem disso, do pagamento de anuidade. Tá? E não esquecer que mas o primeiro registro do profissional de administração é gratuito. Tá? Ele não paga a primeira anuidade, ele só paga a partir do segundo ano. E a contribuição que o conselho dá é isso, é fiscalizar para que aquelas vagas que existem no mercado de trabalho, aquelas vagas que são privativas do profissional de administração, sejam exercidas só por administradores registrados no conselho. Tá? E não como a gente vê hoje, que você vê engenheiro, vê advogado, vê contador ocupando funções que são de profissionais, funções privativas. E como diz a lei, não sou eu que estou dizendo, é a lei que diz isso, que são privativas de profissionais de administração. Tá? Então a dica que eu dou é essa: registre-se primeiramente no Conselho Profissional de Administração. Se você não é administrador e quer abrir uma administradora, você precisa ter um administrador registrado como responsável técnico. Tá? Você não precisa ser administrador, mas você precisa contratar um administrador para ser o responsável técnico pela administradora de condomínio. E aí ele é que responde tecnicamente no Conselho Regional de Administração como responsável por aquela empresa. Certo. Hoje, tu és destaque por onde tu passas. E para influenciar as pessoas que nos assistem, qual seria a dica que tu dá para quem está começando profissionalmente na área de administração, que não é fácil, né? É um ramo difícil, não é simples, e hoje tu estás como o representante do CRA, que é o que nos representa, e qual seria a dica que tu dá para quem está começando, para quem deseja trilhar um caminho diferente, para quem deseja ter destaque, né? Então, qual seria a dica que tu daria para esse pessoal? Mas eu comecei como estagiário no setor de logística. Eu era estudante de administração e 19 anos. E ainda no primeiro período, um tio meu, que era dono de uma empresa de engenharia, que era uma empreiteira da Semar na época, né, hoje Equatorial, ele me arrumou um estágio na empresa dele e eu fui ser estagiário na área de logística, né, de compras e distribuição. Era uma empresa grande, tinha mais de 1.000 funcionários, atuava em todo o estado do Maranhão, no Pará, no Piauí.
E eu fui para logística, depois fui para o RH, depois fui ser estagiário no Hospital Carlos Macieira. Eu não queria ficar na sombra do tio, né? Ah, é o sobrinho do dono, aquela coisa, eu nunca gostei disso. E aí fui ser estagiário de administração hospitalar. E aí me surgiu a oportunidade de ser estagiário de banco. Tá? Surgiu uma vaga no HSBC e eu fui ser estagiário no HSBC. E assim, como você pediu uma dica que eu dou, estude muito, tá? Seja mais preparado do que os outros. Tá? A minha diferença competitiva na época, e enquanto administrador, a diferença competitiva é aquela que ninguém tem. A vantagem comparativa é aquela que todos têm. Tu tem, teu concorrente tem, todo mundo tem. Mas a vantagem competitiva não, é aquela que só você tem. E eu sempre fui muito estudioso. Você fala muito hoje da questão de compliance, e compliance existe em banco há mais de 30 anos. E em 1999, quando eu fui ser estagiário de banco, tudo já era normatizado dentro de banco, do HSBC. Então eu estudava muito todos os regulamentos e todas as normas. Tá? Então eu sabia mais do que os próprios gerentes. E em um ano eu me destaquei e no ano seguinte surgiu uma vaga para ser gerente da seguradora. Tá? E eu, pelo destaque que eu tive como estagiário, tá? Eu fui indicado por um dos colegas, para o colega que era Moacir Campos, nunca esqueço o nome dos meus amigos. Moacir Campos, que hoje mora nos Estados Unidos, tá morando lá, foi trabalhar lá, graças a Deus, está com a família dele. Me indicou para a função e eu fui contratado com 23 anos. Eu já era gerente regional da HSBC Seguros Maranhão e Piauí. Então, muito novo, na época foi um destaque muito, muito bom para mim. Então, assim, você ter um bom network, né? Foi um network que me indicou para essa função. Você ter uma boa comunicação, ter um bom trato com as pessoas, tá? Ser leal, tá? Meu amigo, uma coisa que eu carrego comigo é lealdade. Se eu dou minha palavra aqui para ti, eu posso estar errado lá na frente, mas eu cumpro a palavra contigo. Então, as pessoas me conhecem por isso, por ser autêntico, tá? Por ser leal, eu trabalho com negociação, com mediação, com arbitragem, e uma das coisas que a gente aprende nisso a gente, para trabalhar com isso, a gente precisa ter a credibilidade das pessoas. E você só consegue a credibilidade das pessoas mostrando a verdade, sendo leal, sendo sincero, sendo honesto. Se você não entrega isso, as pessoas não confiam em ti. Tá? Então, graças a Deus, se eu tenho essa boa imagem no mercado, é porque eu entrego isso. Tá? Eu não faço joguinho, eu não escondo o jogo. O meu jogo é o que eu trago, tá? É o que eu mostro. Eu sou transparente, tá? Eu sou leal, eu sou honesto e eu não fico fazendo joguinho. Então é isso que eu trago, porque quando você vende lealdade, as pessoas confiam em ti e você tem credibilidade, as pessoas apostam em ti, te chamam, te contratam. Eu tenho muitos clientes hoje que são por indicação. Pra você ter ideia, eu já fui corretor de seguros, já vendi seguros. Quando eu saí da HSBC Seguros, eu montei uma corretora e 90% dos meus clientes eram indicação, tá? De outros clientes que eu já tinha. Tá? Então, quando alguém precisava fazer seguro, um cliente meu já indicava. Não, faz com o Ivaldo, que eu já faço com ele há algum tempo, sempre me prestou serviço, sempre deu assistência, tem um bom atendimento. Uma das coisas, eu como bancário, fui bancário por 12 anos, tá? HSBC, Unibanco, Itaú, Banco Safra. E viajei muito, morei em outros estados, morei em São Paulo, morei em Curitiba, passei um tempo em Belém, em outros lugares. E uma das deficiências que a gente tem no nosso estado, eu posso falar porque eu sou daqui, sou nascido e criado em São Luís, é a nossa mão de obra. Tá? Então aqui é muito difícil a gente encontrar gente comprometida. Tá? Gente que realmente entrega o trabalho. Eu nunca tive hora para trabalhar, eu nunca tive dia para trabalhar. Eu já ganhei cliente em banco porque ele me ligou, eu atendi ele num sábado de manhã. Tá? Um grande cliente, um grande empresário daqui, acho que eu posso falar, o seu João Rolim, dono dos postos Magnólia. Eu já namorava a empresa há 2 anos e não conseguia porque ele já tinha outros bancos. Eu estava, acho que no Itaú na época, e ele me ligou num sábado de manhã e eu atendi. Aí ele, pô, Ivaldo, a primeira vez na minha vida, seu João já com quase seus 80 anos na época, hoje já tem mais, é a primeira vez na minha vida que um gerente de banco me atende num sábado de manhã. Você pode vir aqui na minha empresa? Eu posso. Aí saí de onde eu estava no Araçagi, fui lá para a BR para atendê-lo e lá eu ganhei o cliente. Tá? Então você, quando tem esses diferenciais competitivos, você consegue avançar no mercado.
Tá? Eu venho de origem humilde, eu não sou de família rica, e eu consegui subir degraus, né? Trabalhando sem ter dias, sem ter horas, sem medir esforços, cumprindo minha palavra, honrando meus compromissos com meus clientes, com os meus amigos. E graças a isso tudo a gente conseguiu chegar à presidência do Conselho de Administração, à presidência da Caixa de Assistência dos Advogados do Maranhão, tá? A ter posições de destaque, né? E hoje a gente consegue entregar isso para os nossos clientes. Tu falaste num ponto muito importante e eu queria. É uma pergunta e um pedido, na verdade, né? Nesse ano de 2025, tu falaste da questão da mão de obra. E no ramo de condomínio, praticamente eu tenho que ter lá na minha empresa um treinamento interno, porque senão eu vou levar porrada todo dia. Então, eu queria saber como o CRA pode auxiliar educacionalmente, neste sentido, o ramo de condomínios. Olha, o Conselho de Administração hoje, nós temos o CRA Academy, que fica no site do Conselho de Administração, que ele oferece alguns cursos gratuitos. Gestão de mão de obra hoje, gestão de recursos humanos hoje é um negócio que é muito delicado. Eu já tive algumas experiências de liderar equipes de 40 pessoas, de 20 pessoas, agora mesmo na presidência da Caixa de Assistência, liderando ali quase 30 pessoas, no CRA tenho minha equipe, no Conselho de Odontologia, onde estou como superintendente, tenho lá umas 30 pessoas. Então você saber lidar com as pessoas não é um negócio fácil. Você tem que entender o perfil de cada um e tentar tirar o melhor que cada um pode oferecer. Não existe ninguém perfeito. Mas assim, infelizmente aqui na nossa praça, eu não sei qual é o problema cultural que tem aqui no Maranhão, diz que é o segundo dos mais antigos, né, que eu ouço de vez em quando, diz que é no Maranhão e na Bahia, que a mão de obra é um pouquinho complicada. Mas tem empresas que atuam aqui em São Luís, só para você ter ideia, que começaram com mão de obra local, não deu certo e tiveram que trazer mão de obra de fora, tá? Porque a qualidade da mão de obra aqui não atendia as expectativas que eles esperavam, tá? Então isso não é bom para o nosso mercado. Aí as pessoas às vezes reclamam, porque não tem oportunidade, porque não tem emprego, e tem. Às vezes tem oportunidade, tem emprego, mas às vezes o profissional é que não está capacitado. E quando eu digo capacitação, não é só capacitação técnica, é capacitação comportamental. São aspectos comportamentais, tá? De você ter atitude para ter aquela função. Tá? Não ficar reclamando de horário, não ficar reclamando, porque tem isso, tem hora extra, porque isso. Eu, como profissional, nunca liguei para nada disso. Tá? Aí às vezes as pessoas vêm dizer para mim, Ivaldo, mas tem. O horário começa às 8 horas, termina às 18. E se precisa ficar depois das 18, não pode ficar? Então, às vezes a pessoa reclama porque eu trabalho na empresa há não sei quantos anos, nunca fui promovido. Por que será? Tá? Será que ele não é comprometido com a empresa? Ele só cumpre tabela, só faz o que é necessário, o que é obrigatório, ele não dá um pouquinho, não mostra um pouco mais de si? Entendeu? Então, às vezes, eu acho que são os aspectos comportamentais que faltam um pouco para as pessoas para avançarem no nosso mercado. E no Conselho de Administração, a gente oferece algumas capacitações, nós temos, todo mês, temos algumas lives para falar de determinados assuntos, até mesmo para facilitar essas questões para os nossos associados, como são as administradoras de condomínio. Bom, eu queria deixar aqui um dado para quem nos segue. Geralmente, quando eu abro uma vaga, eu recebo em torno de 200 currículos. Eu posso dizer que eu separo dos 200 uns 12. E dos 12 eu chamo para entrevista, 2 ou 3 têm um perfil diferente. Só para vocês entenderem como é essa estatística aí dessa dificuldade de mão de obra. E a gente é meio... gosta muito de ter um nível de excelência. E muitas vezes você tem que garimpar. É 1 para 200, é 2 para 200, para que a gente consiga entregar o resultado que o cliente deseja, que o cliente almeja. E muitas vezes a gente ainda tem um troca-troca de equipe, porque o cara entrou e não se compromete, né? Nem no período de experiência, eu até costumo dizer para os nossos gerentes que
Se no período de experiência o cara já apresenta 3 atestados, um atestado até que vai, mas 3, ele não vai ficar com a gente. Por quê? Porque ele já é acostumado. E nada contra a pessoa que tenha qualquer tipo de questão, mas, cara, nesse tempo que é de experiência, te dedica, poxa. Né? Tu vai ser visto, tu vai ser efetivado. Comigo não é por nada não, Né? mas eu quando bancário eu já fui trabalhar com dengue. Tá? Eu estava com dengue, mas eu sempre fui da área comercial, sempre trabalhei como gerente comercial. E o comercial de banco naquela época, não sei como é que é hoje, a gente tinha um saláriozinho mínimo, mas a nossa remuneração era comissionamento sobre nossa produtividade, que era gigante. Tá? Então o Unibanco na época pagava comissões fantásticas. Para você ter ideia, eu tinha um salário de, sei lá, de R$ 500, R$ 800, mas a minha remuneração no final do mês dava 18 mil, 20 mil só de variável. Então, assim, eu ia trabalhar porque eu precisava produzir. Então, eu não tinha um salário fixo. Então, às vezes, eu como empresário, eu contrato uma pessoa para a área comercial para fazer vendas para mim, que eu tenho negócios na área de vendas, e eu faço a mesma coisa. Você quer ter uma boa remuneração? Venda, produza. Mostra que veio, se pague. O profissional ele tem que se pagar. Tá? Se ele tem um salário fixo, mas às vezes o administrador de condomínio tem um porteiro, ele não tem produtividade. A produtividade que ele tem é fazer o trabalho dele, é tratar bem os moradores, é cumprir as regras de portaria, as normas de portaria, é cumprir a questão de segurança dali de entrada. Então, o melhor dele é aquilo dali. É isso que ele tem que fazer. Tá? Então, agora quem trabalha com produtividade, com vendas, ele tem que entregar resultado, ele tem que pagar o salário dele. Então, assim, a questão de atestado, cara, se o cara. O cara, para me entregar um atestado, ele tem que estar internado. Se ele não tiver internado, ele tem que trabalhar. Tá? Então, infelizmente, o Brasil tem essas regras trabalhistas que são muito rigorosas e muitos trabalhadores se valem disso, às vezes, para não ir trabalhar, infelizmente. Então, uma coisa que eu sempre, até uma dica que eu dou também, seja proativo. Não fique esperando pedirem as coisas para você. Faça antes de pedirem. Pode ter certeza que o teu chefe vai te dar muito mais valor do que você ficar esperando ele te pedir. Graças a Deus eu tive bons líderes, né? Que hoje chamam de mentores. Naquela época não tinha coach, não tinha nada disso, mas a gente fazia treinamento de tudo dentro de banco. E no HSBC eu lembro que uma vez eu, novo, 23 anos, menino verdinho, eu liguei para o meu diretor em Belém, Francisco Vidigal, não esqueço o nome. E perguntei, Francisco, eu estou com uma situação aqui, como é que eu resolvo? Olha a resposta dele. Tu já leu o manual? Que banco é tudo manual. Banco não tem invenção. Se não tiver escrito, não faz. Tu já leu o manual? Eu não. Porra, manual 200 páginas. Pois tu leu o manual e amanhã, se tu não achar, tu me liga. Tá bom. Aí fui li o manual e achei. Aí no dia seguinte ele me ligou. Tu achou que tu me perguntou ontem? Achei. Tá tudo certo. Aí, Walter, você tem que aprender uma coisa. Você tá aí para resolver problema. Se for para você vir me perguntar as coisas, eu não preciso de você aí, eu mesmo faço. Tá? Então, o bom gestor, ele é resolvedor de problemas. Tá? Então, tem um político aí que diz que resolve, né? Tá? Que criou o bordão, né? Que eu resolvo. E eu, particularmente, eu sou o cara que eu procuro resolver as coisas, eu resolvo as situações. Tá? Chegou o problema, a gente arruma uma forma de resolver. O bom gestor faz isso. Tá? Ele não é burocrata, ele é solucionador de problemas. Então você quer ter destaque na sua vida, seja proativo, resolva problemas. Tá? Ninguém quer problema. As pessoas querem que você já venha com um problema resolvido. Então, às vezes, quando vem algum liderado meu com algum problema, a sugestão que eu sempre dou para eles, me traga o problema, mas já traga as alternativas de solução. E aí a gente decide junto, a gente escolhe junto. Mas não venha só com problema. Sim. Até essa semana eu vi um post, né? Eu estou fazendo mentorias em São Paulo, né? E eu vi um post que me chamou muita atenção, que é justamente o que tu falaste aí. Muitas vezes a pessoa que está liderada em uma equipe, ela quer que o líder seja bonzinho com ela. E você que é liderado, eu quero te dar uma dica. O teu líder, ele pode te ajudar a chegar rapidamente no próximo nível. Não queira que ele seja bonzinho com você. Ele tem que ter uma conduta
ajustada a te ensinar para que você aprenda e passe para o próximo nível. Então, todo mundo quer ser querido nessa geração que hoje está aqui. A gente não precisa ser querido, gente. Você precisa entregar resultado no mundo organizacional. Você vai crescer quanto mais resultado você entregar. Então não adianta a gente ficar achando que as pessoas gostam da gente. Você está lá porque você tem uma utilidade, uma funcionalidade. Entregue o seu melhor. As pessoas vão ver. Plante bem e você vai colher bem. Agora, se não plantar bem, não tem jeito. Vai estar reclamando que está desempregado. Né? E no primeiro emprego que conseguir, vai passar o dia reclamando. Tá? Uma outra pergunta que eu queria te fazer, Ivaldo. Sobre o que é que tu recomendaria para um planejamento de carreiras para quem faz a administração? Cara, planejamento de carreira, eu vou tirar por mim. Eu sempre ficava de olho no mercado, e hoje é muito mais fácil, né? A informação hoje ela é muito mais fácil, em vagas de trainee. Naquela época tinha vaga de trainee na Vale, na Ambev, na Lumar, nos bancos, por exemplo. Eu entrei no HSBC através de uma vaga de estágio. Aí fiz um treinamento no HSBC depois de trainee, em São José dos Pinhais, em Curitiba, e comecei assim. Tá? Então, busquem oportunidades dentro de grandes empresas. Tá? Porque assim, você começa como estagiário, mas você fazendo o diferencial, sendo proativo, estudando, entregando resultado. Só para você ter ideia, eu como estagiário da HSBC na época, eu fazia as funções de um gerente de pessoa jurídica. Que o gerente de pessoa jurídica na época vivia doente e quem terminava fazendo tudo era eu. Eu tinha um acesso dele ao sistema, eu fazia cadastro, eu fazia contato com o cliente, eu submetia crédito, eu fazia tudo. Tá? Que o gerente não fazia porque estava doente, ou estava com preguiça, ou não queria fazer. E eu estudava os normativos e sabia tudo. Então, você que está começando, faça isso, se destaque. E às vezes as pessoas ficam desanimadas porque eu não tenho oportunidade aqui, eu não tenho oportunidade ali. Uma dica que eu dou: trabalhe sem olhar para frente, sem olhar o futuro, porque você quando entrega um resultado e as pessoas veem que você faz a diferença, vai aparecer oportunidade. As oportunidades surgem. E outra dica que eu dou também: não tenha medo. Eu, quando surgiu a oportunidade para mim de ser gerente da seguradora, tu imagina, um garoto de 23 anos, na época eu era um garoto, recém-formado em administração, nunca tinha sido empregado em lugar nenhum, só estagiário. Aí, de repente, o cara é gerente regional de seguros do Maranhão e do Piauí. Imagina o medo que eu tive. Medo de desespero. Será que eu vou dar conta? E eu fui mesmo com medo. Aí fui fazer um treinamento de 15 dias em Belém. Eu não sabia nem o que era um DPVAT. Olha o absurdo, que é o seguro mais simples que tem dentro de uma seguradora. Um DPVAT eu não sabia o que era. Fiz um treinamento e em 6 meses eu já era um dos melhores gerentes de seguro do Brasil. Tá? Então nunca tenha medo, assuma desafios, corra riscos calculados. E se não der certo, o máximo que pode acontecer é você começar de novo. Tá? E se der certo? Entendeu? Então eu vejo às vezes as pessoas elas não encaram o desafio porque tem medo, porque acham que não vai dar certo sem ao menos tentar. Tá? Então é essa dica que eu dou para quem quer começar: comece de algum lugar, não tenha medo. Tá? Arrisque, busque oportunidades. O importante é você ir buscando experiência, porque às vezes uma empresa quer te contratar, aí olha teu currículo: nunca trabalhou em lugar nenhum. Mas se você começar de algum lugar: não, já fui estagiário aqui, já fui estagiário ali, já fui administrativo aqui. Você tem que começar de algum lugar, tá? E busca oportunidade em grandes empresas que sempre aparecem. Tu falou o que fazer e o que não fazer. Ser preguiçoso, ser medroso, criar dificuldade para tudo, criar problema para tudo, só trazer problema. Tá? Então isso ninguém quer. Gente negativa, ninguém quer perto. Tá? Gente que cria problema, ninguém quer perto. As pessoas querem gente positiva, que tenha ambição, e a ambição que eu digo é a ambição de crescer, de produzir, de trazer mais, e gente que traga soluções para os problemas que existem. Porque a gente, quando contrata alguém, a gente não contrata alguém porque a gente quer, a gente contrata alguém porque a gente precisa que ela preencha algum cargo que gere soluções, que seja um resolvedor de problemas.
Então, gente que cria problemas, que vive reclamando, isso aí ninguém quer por perto. Certo. Tem uma outra pergunta que eu queria te fazer. O que é que te levou a escolher a administração para o teu futuro profissional? Que tu também tem outras atividades, mas a administração em si, que é o que está mais vinculado ao nosso podcast. Rapaz, as pessoas me criticam às vezes porque eu sou advogado, né? E tenho destaque como advogado também, mas as pessoas não acreditam que hoje a minha principal atividade é administrador. Tá? A minha vantagem competitiva no mercado hoje é ser administrador, porque eu faço planejamento de tudo, eu faço um plano de ação de tudo, eu trabalho de forma organizada. Se eu consigo ser um realizador e um resolvedor de problemas, é porque toda essa minha expertise que eu aprendi em banco como administrador me trazem a isso. Tá? E fazer administração foi um acaso, porque na verdade eu fui fazer direito, né? No Selma na época, fiz na UFMA, não passei, fiz na UEMA, não passei. São aquelas as ironias da vida, né? E aí fiz direito no Selma, não passei. Na época só tinha 2 turmas de direito no Selma, em 1998, e aí não passei. E aí tem aquela brincadeira de que o Selma foi me buscar em casa, né? Aí o Selma mandou uma cartinha, na época tinha isso, eu não sei como é que é hoje. O Selma mandou uma cartinha lá para casa dizendo que eu não passei para direito, mas eu podia escolher uma vaga ou em administração, ou economia ou contabilidade. E aí eu fiquei pensando, aí eu fui olhar a grade curricular de cada curso e vi que a administração tinha um pouco de tudo. Tinha um pouco de economia, tinha um pouco de contabilidade e muito de gestão. E eu me identifiquei com aquilo. Eu comecei a fazer o curso de administração sem muitas pretensões e me apaixonei. Tá? Literalmente me apaixonei mesmo pelo curso de administração. Quando eu comecei a ver TGA, teoria de administração, gestão de recursos humanos, logística, gestão administrativa financeira, contabilidade, eu sabia, hoje eu não sei mais, que eu perdi a prática, né? É que nem inglês, né? Se você não pratica, você perde a prática. Mas eu fazia a contabilidade das minhas empresas no início, eu fazia a folha de pagamento das minhas empresas, eu fazia balanço, eu fazia balancete. Isso tudo eu aprendi no curso de administração. Tá? Administração financeira, orçamentária, eu fazia tudo. Tá? E depois fiz uma pós-graduação em gestão empresarial. Então conheci a administração assim. Aí entrei em banco e aí 5 anos depois surgiu a oportunidade de eu fazer direito também. Tá? E fiz direito, me formei, eu me formei em administração em 2001. Né? E comecei direito em 2006, me formei em direito em 2012 e sou advogado e administrador hoje, né? E ser advogado, querendo ou não, termina dando mais know-how para a gente do que ser administrador. Tá? É por isso que as pessoas me conhecem mais por ser advogado, mas o meu ponto forte, o meu diferencial competitivo hoje é ser administrador. Eu uso literalmente todas as ferramentas de administração em tudo que eu faço hoje, em todos os negócios que eu tenho hoje. Muito bom, gostei demais aí, foi até inspiração para mim. Outra pergunta que eu queria te fazer é sobre qual é o planejamento do CRA para o ano de 2025 no âmbito condominial. Bom, eu estou de saída do CRA, na verdade. Você está de saída? O meu mandato terminou agora, no dia 31/12. Vão ter eleições agora semana que vem para a nova diretoria. Foi eleito novos conselheiros no ano passado. E aí, dia 13, agora eu passo o bastão. Tá? Vai ser eleito um novo presidente ou uma nova presidente para o Conselho de Administração. Mas assim, o CRA hoje, você vê a questão do compliance, implantação de compliance, que não tem implantado lá hoje, mas a gente teve o cuidado de colocar as pessoas certas nos lugares certos. Então o CRA hoje tem uma equipe de fiscalização altamente competente e estruturada, tá? Que eu tenho certeza que eles vão continuar o trabalho independente de quem seja o presidente. O trabalho deles já é bem organizado e estruturado. Não vão parar de fiscalizar administradores de condomínio, assim como eles estão indo nos órgãos públicos, conselhos de classe, prefeituras, tá? E grandes empresas privadas também estão passando por fiscalização. Então eles não vão descer a mão de estar fiscalizando o administrador de condomínio. Tá? Basta também o sindicato manter o relacionamento lá com a nova diretoria que deve assumir. Eu continuo como conselheiro lá, mas não mais como presidente.
E aí o Conselho de Administração deve continuar fazendo esse planejamento, né? Não só nas IEs, né, nas instituições de ensino, como nas empresas privadas e nos órgãos públicos também. Show de bola. Outra coisa que eu queria te perguntar para a gente fechar a parte condominial. O que é que tu acha que é primordial para dar uma organizada nesse setor condominial que já deu uma melhorada depois daquelas ações que nós tivemos de preço mínimo sugerido, de reorganização, mas o que é que tu acha que ainda tem faltado para que o ramo condominial esteja alinhado e com um alinhamento para um futuro próspero? Olha, eu não sei o que está faltando porque eu não convivo com os colegas da administradora de condomínio, mas eu tenho visto, mas eu posso te dizer o que pode ser feito se é que já não estão fazendo, e eu percebo que estão fazendo, que o Mário vem fazendo um excelente trabalho à frente do sindicato. E qualquer lugar que você trabalha, a gente traz muito exemplo do sul do país, onde as cooperativas são muito fortes, que é a união. A união faz a força. Então, a união entre as administradoras que estão regulares no conselho, que estão regulares no sindicato e que realmente levam o trabalho a sério, isso faz todo o diferencial. Esse trabalho de parceria com o conselho de administração, ele é fundamental. Então, vocês mantendo essa relação com o conselho de administração, mantendo essa relação das administradoras do condomínio dentro do sindicato, lutando contra essas administradoras que atuam de forma desleal, digamos assim, isso aí vocês já ganham muito o mercado e conseguem coibir. Não vou dizer que vocês vão acabar, tá? Mas coibir, diminuir, vocês conseguem. Porque assim não tem jeito, né? Tudo que é errado, sempre tem alguma coisa errada em qualquer meio. Tem na advocacia, tem na administração, tem na odontologia, na medicina. Não é à toa que sempre precisa de fiscalização. No CREA, Conselho de Engenharia, sempre tem alguém fazendo alguma coisa errada. Isso não vai acabar nunca. Mas vocês trabalhando de forma unida e trabalhando em parceria com os outros órgãos reguladores, aí vocês conseguem coibir quem realmente pretende trabalhar de forma errada. Eu tenho uma pergunta também estratégica. Qual foi, nessa tua grande trajetória profissional que tu já apresentou pra gente, qual foi o ponto alto, que foi aquele momento assim de, poxa, que massa, cheguei até aqui. Qual foi esse ponto na tua carreira e trajetória profissional? Cara, eu fui gerente regional de seguradora muito novo, com 23 anos. Então era um motivo de orgulho na minha família, né? Então foi um dos pontos altos, muito novo, já numa posição de destaque na época. Tá? Mas assim, eu tive muitas posições de destaque. Eu fui procurador da Junta Comercial, que implantou a Rede Sim no Maranhão. Foi uma posição fantástica, onde eu tive um grande líder que está lá até hoje, que é o Sérgio Sombra, o presidente Sérgio Sombra. Já mando meu abraço aqui para você. Fui advogado da Associação Comercial com a Luzia Rezende, com o Felipe Mussalem, que foram grandes pessoas também, fantásticas. Tá? Pô, nos últimos 2 anos eu estava como presidente do Conselho de Administração e presidente da Caixa de Assistência dos Advogados da OAB Maranhão, que assim, foi uma experiência fantástica, você ser presidente de uma Caixa de Assistência de Advogados, podendo oferecer para os colegas como é que dizer, melhorias em saúde, bem-estar, esporte, lazer. Cara, não tem preço. Tá? O que a gente ganha com aquilo, que é um serviço voluntário, né? A gente não ganha nada com isso. O que a gente ganha com isso é a satisfação dos colegas, a satisfação das pessoas e dos familiares. Então, eu tive vários pontos altos na minha vida, mas não tem nada melhor do que você ter uma casa bem estruturada, né? Então, eu só tenho a agradecer a Deus por tudo que eu tenho, ter uma família maravilhosa, minha esposa, meus filhos, viver em paz dentro de casa. Porque se você não tem paz dentro de casa, meu amigo, não tem trabalho que bem sucedido, não existe, você não consegue trabalhar. Então, ao contrário de alguns, né, que não vê a hora de sair de casa para ir para o trabalho, eu não vejo a hora de sair do trabalho para voltar para casa, porque o aconchego do meu lar, tá perto da minha esposa, dos meus filhos. Então, ter uma família estruturada hoje para mim é o auge da minha vida. Uma pergunta também estratégica e inspiradora para você. Qual foi o teu maior desafio profissional?
Cara, meu maior desafio profissional. Eu acho que foi. Eu tive vários desafios profissionais, mas o início da minha carreira, eu assumi uma seguradora, uma gerência regional, sem saber de nada, sem nunca ter passado por uma experiência de gestão, de gerência, foi muito desafiador. Tá? Mas eu acho que esse foi o maior desafio que eu tive. Tá? Até mesmo por não ter experiência, né? Aí depois, quando você passa um aperreio, o resto você já sabe o caminho, né? Então tive outros desafios depois, mas esse eu acho que foi o maior, porque foi um desafio grande que eu não tinha experiência nenhuma, né? Então comecei do zero. O maior frio na barriga foi esse, então. Esse foi um grande fio. Até mesmo porque eu levei uma pressão de minha mãe, que minha mãe não queria que eu aceitasse o emprego de jeito nenhum, porque eu tinha que ir uma vez por mês em Teresina, né? Eu era gerente Maranhão e Piauí, e uma vez no mês eu tinha que passar uma semana em Teresina e eu ia de carro. Aí ela dizia: tu não vai, que tu vai ter um acidente na estrada e vai morrer. Se for para morrer, eu vou morrer. Sou filho de militar, né? Meu pai muito rigoroso. Se for para morrer, eu vou morrer. Eu não vou deixar de aceitar uma oportunidade dessa. Tá? E fui contra minha mãe, fui com medo do desafio. Então, assim, foram vários desafios, né? Mas graças a Deus deu tudo certo. Minha mãe depois entendeu que eu precisava aceitar o desafio e ela viu que foi bom para mim, não só pessoalmente, como profissionalmente. Então, isso aí foi um grande desafio para mim. Realmente, 23 anos. Quando eu vim para cá, eu vim em 2012, né? Eu já tenho 12 anos de Maranhão. Eu sou cearense. E eu tinha 25 anos, mais ou menos, 26 anos, para assumir também uma posição de liderança longe de casa, sem nenhum parente aqui. Então também foi bastante desafiador. Tu falou agora de ir para outro lugar. Realmente é algo que muda a vida, e mudou a minha vida, né? Eu acredito até que eu tenha vindo aqui só para conhecer minha esposa. Que eu vim para cá, tem 3 meninos já, e também quando eu vou para casa, tenho paz, que é a melhor coisa do mundo é você chegar em casa, ter paz. Aí vem uma pergunta para ti também legal. Qual é a mensagem que tu quer passar para todas essas pessoas que estão assistindo? O que é que tu acha que tu pode entregar para eles assim mesmo, de inspirador, para que hoje seja um dia de virar a chave deles? Meu amigo, minha amiga, a vida é feita de desafios. Não existe nada fácil na vida. Então, persevere, não desista. Meu pai tem 93 anos, militar, saiu da favela da Mangueira, no Recife, entrou na Marinha com 14 anos, com 15 anos, para não morrer de fome, uma família de 7 irmãos. E ele tem uma frase que ele diz, que eu não sei de onde ele tirou, que ele diz que ele é analfabeto, né? Que diz que é subindo e descendo ladeiras que a gente vai galgando os caminhos na vida, né? Então a vida é feita de altos e baixos, tá? Até os batimentos cardíacos nossos é feito de altos e baixos, tá? Então não é porque a gente está num baixo. Eu já passei por muitos baixos, eu já cheguei ao ponto de estar desempregado com 2 filhos recém-nascidos, tá? Mas nunca desisti, fui vender seguro, saí de porta em porta, ligando, aí depois voltei para banco de novo, passei um tempo desempregado. Então não desista nunca, persevere, se apegue a Deus, tá? Não tem coisa melhor do que ter fé, tá? Porque Deus às vezes fecha uma porta, mas abre janelas. E eu já tive situações de que fui demitido uma vez por uma situação complicada que eu passei na minha vida, e eu fiquei meio desestabilizado e isso afetou o trabalho. Aí o cara não quis nem saber, me demitiu, né? E eu fiquei desesperado. Aí eu fiquei: meu Deus, por que isso aconteceu comigo agora, com 2 meninos pequenos dentro de casa? E não demorou muito, surgiu uma oportunidade fantástica, tá? Então aquilo ali foi um aviso, tá? Então não desista, porque nada cai do céu, tá? Eu até li uma passagem bíblica anteontem, numa live que eu faço todo dia de manhã, lendo a palavra de Deus. E nessa live diz isso, que Deus não opera sozinho, Deus opera através da gente. Então, se você quer perseverar, se você quer vencer na vida, faça por onde, corra atrás, tá? Corra atrás que o resultado vai vir, tá? Então, como eu disse, eu vim do nada,
Eu não vim de família rica. Para quem não sabe, as pessoas não acreditam, mas eu já fui feirante. Eu já vendi verdura na feira, não porque eu precisava, mas porque eu queria empreender. Tá? Eu nunca passei fome, graças a Deus, mas tinha uma condição limitada. Sou de classe média baixa. E eu queria ter um dinheirinho. E minha mãe tinha um sítio no Araçagi e ela plantava e ela pegava aquelas verduras que sobravam, né? E davam para os parentes. Aí eu, mãe, eu não posso vender essa verdura na feira? Aí ela me olhou para meu pai, pode. Aí eu montei, eu e meu irmão mais novo, um ano mais novo do que eu, um grande empresário hoje. A gente montou uma barraquinha, né, de madeira e fomos vender quiabo, maxixe, tomate, cebolinha, cheiro verde na feira do Quatraque. A gente morava no Quatraque. E eu brinco com minha mãe que ela era exploradora de menores, que eu tinha 8, 9 anos. Aí toda a renda da feira eu dava para ela, ela dava, na época era cruzeiro, né? Dava 1, 2 cruzeiros para mim e para meu irmão e o resto era dela. Tá? Mas foi uma experiência empreendedora. Tá? Então, essa mensagem que eu passo: não desista, persevere, empreenda, corra atrás, que os resultados aparecem, por mais que demore. Porque eu tinha uma meta na minha vida. Eu não queria estar naquela condição que eu estava. Minha mãe disse que eu era um pobre besta, né? Que eu era um pobre com vontade de rico. E eu acho que isso que fez eu crescer. Tá? Eu sempre estar almejando o maior. Assim, palavras têm poder, e você tem que pensar, você tem que ter uma visão de querer crescer, de querer ganhar. Tá? Então, eu lá atrás, eu mirava lá na frente. Daqui a 15 anos, eu fiz um plano de 15 anos. Daqui a 15 anos eu vou estar melhor. Tá? Isso aconteceu. Tá? Então, isso veio acontecendo. Eu vi assim, de 5 em 5 anos, eu olhava para trás, hoje eu estou melhor. Tá? E aí eu olhava para trás, de 5 anos depois, hoje eu estou melhor. Tá? Então, hoje, na data de hoje, eu olhando para trás, hoje eu estou melhor. Tá? Então, persevere, acredite, tá? Trabalhe duro, não meça esforço, que vai dar certo. Cara, que massa essa história aí do feirante. Me lembrou umas férias que eu tinha, eu tinha uns 12, 13 anos, aí fiquei de férias em casa. E aí eu peguei o balde lá em casa, uma mangueira, um detergente e fui lavar os carros do prédio. E papai me pegou e disse: não, meu filho, eu não quero que você faça isso e tal. Aí eu ainda lavei alguns carros, ganhei um troco. Aí ele me impediu, disse que eu tinha que estudar. Mas eu achei muito massa essa história aí, muito legal. Parabéns, cara, parabéns. Acho que o nosso tempo já tá acabando. Foi uma honra esse bate-papo, gostei bastante. E parabéns aí pela tua trajetória. Às vezes a gente não encontra pessoas para nos fortalecer. Então, minha palavra é de parabéns. Não deve ter sido fácil, como nada é na vida, mas eu tenho certeza que você vai vencer aí muitos mais desafios que ainda venham. Que você é daqueles que persiste e nunca desiste até conseguir. É isso? É isso aí, eu já vendi seguro, né? Seguro a gente batia a gente brincava, a gente batia em 10 portas e levava 11 nãos. Então a gente não pode desistir nunca. Eu quero só agradecer a todos vocês, poder contribuir aqui com vocês também. Fica à disposição. Quando precisar novamente, a gente está à disposição. Muito obrigado. Um grande abraço e a gente está encerrando, gente. Brigadão, tudo de melhor. Valeu!